nós vamos resolver aqui hoje, junto com você, uma questão de prescrição cobrada no concurso de juiz substituto do Tribunal de Justiça de Roraima. Uma questão envolvendo prescrição que eu achei bem interessante e vou resolver aqui para você, junto com você, agora nesta aula de hoje. Antes de eu entrar na questão propriamente dita, eu quero dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, eu sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Conforme eu já venho dizendo aqui, um estudo perfeito envolve teoria e resolução de exercícios ou resolução de questões cobradas em concursos públicos. Já coloquei muita informação teórica a respeito de prescrição aqui neste canal para você e agora estou resolvendo algumas questões cobradas em concursos públicos. Então vamos lá. A questão é uma questão objetiva com 5 opções de resposta e pede para marcar a questão correta. Vamos lá. Segundo o entendimento sumulado nos tribunais superiores, A. O período de suspensão do prazo prescricional, no caso do artigo 366 do CPP, é regulado pelo máximo da pena cominada. Está correto. Já vimos aqui em vários vídeos que tem uma súmula do STJ a respeito. Então, se o réu for citado por edital, não apresentar defesa e nem constituir advogado, o que o juiz faz? O juiz suspende o processo e suspende o curso do prazo prescricional. A suspensão do curso do prazo prescricional não pode ser uma suspensão ad aeternum. Ela tem um prazo. E como que você descobre esse prazo? A partir da pena máxima cominada para aquele delito. Então você pega a pena máxima cominada para o delito, joga no artigo 109 do Código Penal e vai saber ali o tempo máximo em que a prescrição pode ficar suspensa. Então, atingiu aquele prazo máximo de suspensão, a prescrição volta a correr. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não pode ficar suspensa a prescrição ad aeternum, porque senão haveria aqui uma criação de imprescritibilidade através de uma legislação infraconstitucional. E sabemos nós que somente a Constituição pode criar crimes imprescritíveis. Então, em razão disso, já está sumulado no STJ que, para você calcular esse prazo máximo de suspensão da prescrição na hipótese do 366 do CPP, basta você pegar a pena máxima cominada para o delito e jogar no artigo 109 do Código Penal. Então, a letra A está correta. Letra B. A prescrição pela pena em concreto é somente da pretensão punitiva. Aqui é interessante, porque essa opção está errada. Mas existe uma súmula 604 do Supremo Tribunal Federal que prevê expressamente isso, só que essa súmula não é mais aplicada. Olha a súmula 604 do STF. A prescrição pela pena em concreto é somente da pretensão executória da pena privativa de liberdade. E aqui na letra B, a prescrição da pena em concreto é somente da pretensão punitiva, né? A opção está errada, porque a súmula fala em prescrição executória, mas hoje a gente já sabe que a prescrição pela pena em concreto ela é aplicada tanto na prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, como também na prescrição da pretensão executória. Então, essa súmula do 604 do STF ela está superada e a opção de resposta aqui está errada, porque aqui fala em pretensão punitiva e a súmula fala em pretensão executória. Mas tanto a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, quanto a prescrição da pretensão executória leva em consideração a pena aplicada, a pena em concreto, ok? Agora, nós sabemos que nós temos que identificar isso, né? Não basta existir a sentença penal condenatória aplicando uma pena X, uma pena em concreto, para a gente já analisar a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto, porque essa pena aqui ela pode ser aumentada através de um recurso da acusação.
Então, para eu aplicar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, levando em consideração a pena em concreto, eu tenho que ter uma pena X e tenho que ter o quê? Trânsito em julgado para o MP ou para a acusação. Somente se eu tiver essa dobradinha aqui, pena aplicada e trânsito em julgado para o MP e para a acusação, é que eu vou poder analisar a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada. E aí, ela pode decorrer da sentença para trás, nesse caso ela será retroativa, e pode correr da sentença para frente, neste caso ela será a chamada prescrição intercorrente. Então, tanto a prescrição da pretensão punitiva pode se dar pela pena aplicada, quanto a prescrição da pretensão executória. Para você aplicar a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, tem que ter pena aplicada e trânsito em julgado para a acusação. Por que isso? Porque havendo trânsito em julgado para a acusação, significa dizer que essa pena aqui nunca mais poderá ser aumentada. E se ela não pode mais ser aumentada, significa dizer que eu já posso levá-la em consideração para fins de prescrição. Ok? Letra C. A prescrição da ação penal regula-se pelo máximo da pena cominada, quando não há recurso da acusação. Não, quando há recurso da acusação também. Se não existir trânsito em julgado para o MP ou trânsito em julgado para a acusação, você não pode levar a pena em concreto para fins de prescrição. Você tem que levar em consideração a pena em abstrato. Então, se existe isso aqui, sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto, mas não existe trânsito em julgado para a acusação, você não pode utilizar a pena aplicada para fins de prescrição. Você vai ter que analisar somente a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Então, se houver recurso da acusação, não vai analisar a prescrição pela pena em concreto, salvo se o recurso da acusação não visa o aumento da pena. Então, vamos imaginar que aqui houve a pena X, por exemplo, pena de 2 anos, e o juiz concedeu o sursis, e a acusação recorre, o MP recorre, mas não visa o aumento da pena, visa apenas o cancelamento do sursis. Nesse caso, significa dizer que houve trânsito em julgado no que diz respeito à quantidade da pena para a acusação e, portanto, essa pena aqui pode ser levada em consideração para fins de prescrição. Ok? Então, nós temos que entender o que significa trânsito em julgado para a acusação para fins de prescrição. E aí eu tenho um vídeo gravado aqui só a respeito dessa matéria. Eu recomendo você analisar esse vídeo. Letra D. A reincidência influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Falso. A reincidência está prevista no artigo 110 caput do Código Penal e a reincidência, como ela está prevista no 110 caput e como o 110 caput está prevendo a prescrição da pretensão executória, a reincidência só aumenta o prazo prescricional da prescrição executória. O 110 caput, enfim, não se aplica à prescrição da pretensão punitiva. E aí nós temos que entender que a reincidência ela só aumenta o prazo da prescrição executória, ao passo que o 115 do Código Penal aplica-se a todas as hipóteses de prescrição. O 115 do Código Penal prevê a redução do prazo prescricional pela metade se o agente tem, no momento do fato, menos de 21 anos ou mais de 70 anos na data da sentença. Essa redução do prazo prescricional pela metade se aplica a todas as hipóteses de prescrição. É o 115. Agora, a reincidência, ela está prevista no 110. E o 110 só trata da prescrição executória. Por isso que a reincidência como causa de aumento do prazo prescricional só se aplica a uma única hipótese de prescrição. Qual? Prescrição da pretensão executória. Ok? Então está errada essa opção de resposta. Letra E. Admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
Essa aqui é uma opção errada. O ordenamento jurídico brasileiro não admite a prescrição pela pena ideal. Existe uma súmula expressa a respeito, a súmula 438 do STJ. O STJ já sumulou o seguinte: é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Então, vejam, não há no ordenamento jurídico brasileiro o acatamento ao que se chama de prescrição pela pena ideal, porque muitas vezes pode acontecer isso. O sujeito é réu primário, o agente criminoso é réu primário, de bons antecedentes. Você já sabe, desde o início do processo, que vai ser aplicado a esse agente a pena mínima. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui 6 a 20 anos, uma pena de homicídio. O agente é primário, tem bons antecedentes, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado. Então, você já sabe de antemão que a pena a ser aplicada no final, a pena, é a pena mínima. Então, você pode imaginar o seguinte: eu já vou fazer o cálculo da prescrição com base na pena mínima, levando-se em consideração aqui o que se chama de prescrição pela pena ideal. Isso não existe no ordenamento jurídico brasileiro e já está sumulado através da súmula 438 do STJ, que essa hipótese não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você estiver gostando dos vídeos que a gente está colocando no canal, considere seriamente a possibilidade de se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo, comentar o vídeo e partilhar o vídeo com os amigos para que este canal cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.